Este daqui vai ser um vídeo que vai destoar muito do tom que eu trago aqui no canal, pois nele eu vou explicar por que você deveria estar cada vez mais otimista em relação ao futuro, apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo atualmente. E saudações àqueles que são novos aqui no canal. Sejam bem-vindos a Climb Investimentos, pois aqui nós falamos sobre tópicos do mundo financeiro, tais como bolsas de valores, criptomoedas e investimentos. Portanto, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like aí no canal, se inscreve no canal e aproveite e assiste o vídeo até o final, pois no finalzinho eu vou fazer uma ótima indicação de leitura. E aqui nesse canal, muitos de vocês que me assistem podem pegar a impressão de que eu sou um cavaleiro do apocalipse. Quer dizer que eu só apareço para poder falar de coisas ruins, tais como alguma crise econômica, algum país que faliu, alguma empresa que está com resultado ruim e tudo mais. E de fato eu ajudo um pouco com esse tipo de imagem, pois meus vídeos costumam falar muito sobre as partes ruins da economia que acontecem, seja a intervenção dos bancos centrais, a manipulação de juros e tudo mais. Só que isto tudo são apenas as coisas que eu acho no curto prazo, pois no longo prazo existem ótimos motivos para ser otimista em relação ao futuro e de ter uma noção muito boa de que o futuro será melhor do que agora. Isso ocorre porque os mercados eles possuem em geral uma única direção, que é para cima. Quer dizer, na maior parte do tempo os mercados estão subindo, as empresas estão crescendo, novos produtos estão sendo inventados e tudo mais. Isso ocorre apesar dos problemas no curto prazo, seja o que algum político maluco de Brasília inventou, seja da próxima regulação estatal, seja de alguma crise, seja de algum imposto ou tudo mais. Apesar de todas essas questões, os mercados ainda sobem. Ou seja, existem duas tendências para o mercado. Existe a tendência de longo e longuíssimo prazo, que é ascendente, e existe a tendência de curto prazo, que pode ser uma verdadeira montanha-russa. E para poder explicar essa minha tese de por que o futuro será muito provavelmente melhor do que o presente, eu vou recorrer a um dos gráficos mais famosos do mundo dos investimentos. E esse gráfico que vocês podem ver aí na tela, ele foi retirado de um livro chamado Investindo em Ações para o Longo Prazo, escrito por Jeremy M. Siegel. E o que esse gráfico faz é que ele mostra um histórico do mercado americano ao longo de mais de 200 anos. Ele compara os rendimentos de vários tipos de ativos. Nós temos ações, renda fixa, títulos do tesouro, notas de ouro e o próprio dólar. E o que a gente observa é que ao longo de mais de 200 anos, apenas investindo $1 em ações, esse dinheiro teria se transformado em quase 705 mil dólares. Isso tudo depois de ser descontada a inflação. E de fato, essa multiplicação é muito impressionante, mostrando que as ações tiveram um retorno médio acima da inflação de 6,6% ao longo desses últimos 200 anos. E quando a gente observa aí, nós percebemos uma coisa muito importante. De maneira geral, os mercados subiram, tanto o ouro, quanto a renda fixa, quanto o tesouro, quanto as ações e etc. É claro que essa subida não veio em linha reta, pois houveram grandes oscilações ao longo do tempo. Só que o que eu queria falar nesse vídeo é o motivo por trás desse gráfico. Quer dizer, o que é que leva ações e renda fixa a se manterem pagando e os investidores enriquecendo? E a resposta para isso vem daquilo que é o núcleo de toda a economia, o espírito humano. E nesse canal, quando eu falo de mercados, economia e etc., saibam que esses nomes são meros agregados. Só que o mercado, as empresas, no final das contas se resumem às pessoas que estão neles. Quer dizer, o mercado não é feito de números, de tendências, do PIB, etc. O mercado é feito de pessoas. E todas essas pessoas, elas possuem agência, quer dizer, elas fazem coisas. E elas fazem coisas no final das contas para poder obter felicidade e melhorar sua condição. Esse daqui é um dos postulados da chamada praxeologia.
que é a ciência do comportamento humano pensado de um ponto de vista econômico. E esse é um campo do conhecimento que foi criado por Ludwig von Mises, da chamada Escola Austríaca de Economia, e que ele usou isso para poder, a partir disso, criar toda a sua ciência econômica. E todos nós aqui, eu, você que me assiste, todos nós buscamos agir para reduzir os nossos desconfortos e aumentar os nossos confortos. Ou seja, de uma forma ou de outra, todos nós buscamos melhorar nossa vida. E qual é a forma que quase todos encontram para fazer isso? É produzindo algum bem ou serviço, vendendo ele no mercado e, em troca disso, obtendo recursos e então usando esses recursos, principalmente dinheiro, para poder consumir e encontrar felicidade. E é justamente essa vontade humana de melhorar de vida, de conquistar cada vez mais coisas, até obter a satisfação, é isso que move o mercado no final das contas. Pois saibam que mesmo os maiores bilionários, eles não fazem tudo por dinheiro. No final das coisas, eles fazem por satisfação. Pois ninguém quer dinheiro por si só. Eles querem a sensação boa que vem de adquirir as coisas que o dinheiro consegue comprar. Mas o dinheiro é meramente um meio de troca, ele é um meio para um fim. Então, quando vocês virem no noticiário econômico pessoas falando sobre os resultados das empresas, a valorização do Bitcoin, os dados da economia e etc., saiba que tudo isso, no final das contas, é o resultado da ação humana. E são esses humanos pensando quase sempre de maneira egoísta, e egoísta num bom sentido, quer dizer, eles estão pensando em melhorar as coisas para o mundo, começando por si mesmas. E são essas pessoas que são os empreendedores, aquelas pessoas que no final das contas fazem as coisas funcionarem, que criam as empresas, que inventam os produtos e tudo mais. E essas pessoas são como o Titã Atlas da mitologia grega, pois elas carregam o mundo nas costas e fazem todo esse lugar girar. E tudo o que acontece na economia é meramente uma consequência desse humano praxeológico que age em busca de satisfazer suas necessidades. E é justamente com base nisso que nós podemos ter uma convicção muito boa de que o futuro continuará sendo melhor, pelo simples motivo de que os humanos são os mesmos desde sempre e continuarão sendo isso até o final dos tempos. Enquanto os humanos estiverem buscando satisfação, eles irão continuar fundando empresas, movendo mercados, inventando produtos e revolucionando as economias. E de fato, não há nada de novo debaixo do sol. Então, enquanto essa tendência continuar, teremos que os mercados continuarão subindo e que a nossa vida continuará melhorando. E é claro, você não precisa acreditar nessa minha análise otimista. Basta ver a história dos últimos 200 anos. Vou botar aqui o gráfico de novo. Esse gráfico daí, lá do Investindo em Ações para o Longo Prazo, ele fala de um período de mais de 200 anos. Parando para pensar, ao longo desse período histórico, basicamente todo tipo de tragédia que podia ter ocorrido, de fato ocorreu. No meio desse período, nós tivemos 2 pandemias, 2 guerras mundiais, ameaça de Guerra Fria, tivemos revoluções, movimentos separatistas, tensões políticas, descolonização na África e na Ásia, várias guerras espalhadas, choques do petróleo, ou seja, basicamente todo tipo de coisa que podia ter dado errado de alguma forma, de fato deu. E mesmo assim, apesar de tudo isso, o espírito humano foi capaz de dar a volta por cima, sobrepujar as dificuldades e sair ganhando no final das contas. Para mim, um gráfico como esses é uma declaração do poder que a determinação e o espírito humano têm. Um gráfico como esses, com um histórico de mercado de mais de 200 anos, é um atestado daquilo que os humanos são capazes de construir. E isso, no final das contas, é a força fundamental por trás dos mercados. Ou seja, enquanto os humanos continuarem tendo essa motivação dentro de si, podemos ter certeza que o futuro continuará sendo melhor. Mas é claro, isso é no longo prazo, pois no curto prazo tudo pode acontecer. No curto prazo, várias empresas vão quebrar, vários países vão ser dizimados, ocorrerão guerras, ocorrerão instabilidades e tudo mais. Então, apesar de tudo isso, tenham fé no futuro da humanidade. E esses são alguns dos motivos pelo qual eu particularmente sou um grande
grande otimista em relação ao futuro. E eu não preciso ir muito longe, pois esse próprio canal daqui já atesta muito disso. Pois neste momento em que eu estou gravando, nosso canal aqui na Climb acaba de bater os 1000 inscritos. Então este vídeo daqui ele está sendo feito de uma forma um tanto quanto comemorativa. E é parte do motivo pelo qual eu quis trazer essa visão mais positiva acerca dos mercados. Pois aqui no canal, às vezes eu acho que eu posso induzir um pouco as pessoas à depressão. Quando eu falo de que países vão quebrar, que vai ter crise econômica e que vai ter um monte de coisa ruim. De fato, várias coisas como essas podem acontecer, apesar de que nem eu, nem ninguém tem certeza sobre se elas vão acontecer de verdade. Mas o que eu sei é que mesmo que elas aconteçam, mesmo que a situação piore muito, o espírito humano já se provou capaz de superar todas essas coisas. E este é parte do motivo pelo qual eu sou um investidor e planejo me manter sendo um até o final dos meus dias. Então por este vídeo nós vamos ficando por aqui. Adeus!